Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais, professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia, ouvintes da Rádio Constelação. Mais uma edição do programa Rádio Luz, que também passa no YouTube, no canal Colégio da Luz Oficial. Hoje nós estamos com a mentora Daniele Santos, que é do programa Bilingue, que o colégio já tem há 5 anos, e também com o nosso coordenador Eduardo Paes, que é o coordenador específico do Bilingue do Colégio da Luz. A gente vai conversar um pouco sobre o que é o programa Bilingue, como funciona no colégio, as vantagens, etc. e tal. Eu posso começar pedindo para a Daniela se apresentar, para que os ouvintes e os espectadores do YouTube saibam com quem a gente vai manter essa gostosa conversa de hoje. Ok, olá a todos. Eu sou Daniele Santos, sou mentora pedagógica do Edify, que é uma empresa que trabalha com o projeto bilíngue em escola no Brasil todo. Então a gente assessora as escolas, a gente auxilia os professores e a gente acompanha todo o trabalho que é feito pela escola em relação às aulas de inglês. E agora, ao meu lado também, participando dessa entrevista, dessa conversa, Eduardo. Por favor, Eduardo, se apresenta ao nosso público. Então, eu sou Eduardo Paes, coordenador do Bilingue. Muito feliz porque estamos completando 5 anos de programa e é só motivo para comemoração, né, Samuel? Isso aí, nós já estamos com o programa há 5 anos, é um sucesso. Nós somos, mais uma vez, pioneiros num programa aqui em Guarabira, no caso específico, o programa Bilingue. Daniele, me diga uma coisa, vamos explicar aqui para aquelas pessoas que ainda não conhecem o programa Bilingue. O que é um programa bilíngue? Vamos lá. O programa bilíngue, ele é um programa que ele traz para a escola uma carga horária de inglês maior do que normalmente se tem nas escolas atualmente no Brasil. E a gente também vai proporcionar para esses alunos o ensino da língua inglesa desde a educação infantil, né? Então a gente vai além do que normalmente aí a gente vê nas escolas, porque pela lei a gente precisa proporcionar aulas de inglês para os alunos a partir do Fundamental 2, né? Então a gente começa desde da educação infantil e vai até o final do ensino médio com o projeto bilíngue. E a gente traz mais do que conceitos linguísticos para esses alunos. A gente associa o inglês com matérias que esses alunos normalmente veem na língua portuguesa, né? Então a gente tem conceitos de matemática, de história, de geografia, de português. Então a gente faz essa conexão da língua inglesa com outros componentes curriculares e isso a gente faz de uma forma mais natural por ter o tempo, né? Por ter a carga horária maior, estendida. Então o processo ele flui de uma forma mais natural, né? Encontros diários, que é importante também, porque aí a gente cria essa atmosfera de imersão na língua inglesa. Então a gente tem aí a oportunidade desse aluno colocar em prática todos os conhecimentos que ele está aprendendo durante as aulas, né? Então a gente consegue trabalhar a oralidade desse aluno, enfim. É bem infinita aí as possibilidades quando a gente tem um projeto bilíngue na escola. Beleza, me diga uma coisa, e qual é a importância de hoje os estudantes aprenderem uma segunda língua? Bem, a importância é
gigantesca, né? Eu posso listar aqui, vai faltar tempo para listar todos os benefícios que a gente tem, né? Quando a gente tem um projeto bilíngue. Quando a gente começa na infância, né? Quando a gente começa ali na educação infantil, o ganho cognitivo é muito grande, porque esses alunos eles vão exercitar o cérebro deles de uma forma diferente, né? É comprovado que o estudo de uma segunda língua, ela melhora a capacidade do aluno pensar, de reter conhecimento, melhora na memória. Então, a gente tem benefícios que vão para o crescimento desse indivíduo. E a gente tem também aí a possibilidade de preparar esse indivíduo para a vida adulta, né? A gente tem aí o mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo. Essas crianças, elas estão desde cedo conectadas na internet, então isso vai muito além de fazer uma viagem para o exterior e saber se comunicar. Isso vai influenciar na vida profissional desse indivíduo, né? Então, hoje em dia não tem mais como você não ter uma segunda língua, principalmente a língua inglesa, né? Qualquer lugar do mundo que você vai conseguir se comunicar se você falar inglês. Então, é imprescindível, né? Hoje em dia não tem mais como. Tem que aprender inglês. Por falar em para onde você vai se comunicar em inglês. Vários países já da América do Sul têm o inglês como uma língua nativa. O espanhol e o inglês como uma língua nativa. Não é? Você tem assim, mais ou menos uns dados para passar aqui no Brasil, como é que está a questão dos brasileiros que falam inglês, que entendem inglês, que sabem se expressar em inglês? Infelizmente, de brasileiros fluentes na língua inglesa, até onde eu pesquisei, a gente não tem nem 2%. Em torno de, acho que uma média de 1% dos brasileiros que realmente são fluentes em inglês. E aí tem estudos que demonstram, a pessoa fala um pouco de inglês, essa proporção aumenta um pouquinho, mas pessoas que de fato vão saber se comunicar, conversar sobre diversos assuntos, na língua inglesa de forma natural, em torno de 1%. É bem pouco. Olha só. Falando em viagens, né? Falando algo no exterior, vou perguntar aqui a Eduardo. Eduardo, a gente está em Guarabira. A cultura guarabirense é diferente da cultura de outros países aí fora. Vale a pena matricular um aluno no bilíngue? Vale muito a pena, tá? O melhor desse valer a pena é exatamente a naturalidade com que o aluno aprende o inglês aqui no bilíngue. O aluno aprende o inglês tal qual ele aprende o português. Ou seja, ele vai aprender com início, meio e fim de fluência. Tem uma coisa que eu acho muito interessante na fluência, que é o seguinte. Quando você aprende uma língua e você começa a reter os erros daquela língua, aqueles erros podem virar fluência também. Daí a importância de você aprender de forma natural. Por quê? Porque você vai conhecer a língua, você vai estar atuando nela e você não vai estar com os vícios de linguagem ou de escrita, tá? Que muitas vezes a gente vê por aí. Por exemplo, palavras faladas de forma errada. Vou dar até um exemplo aqui. Pay attention não existe. A gente vê muito isso aí. Pay attention, porque simplesmente tem um N no meio da palavra. Quando você aprende naturalmente, ouvindo de fontes seguras, então você simplesmente capta. Você não precisa se preocupar em que letra que está escrita, que letra que tem no meio dessa palavra, como termina a palavra. Você simplesmente ouviu e reproduziu. Esse é um grande mérito do bilíngue, dentre vários outros. Mas assim, eu digo de forma prática. Hoje tem um aluno, mora aqui em Guarabira, e o que você diria para um pai que vem matricular e que o pai diz, mas meu filho não precisa aprender inglês, ele mora aqui em Guarabira? Eu começaria dizendo o seguinte: o seu filho ele é um cidadão do mundo, ele não é daqui. Então é muito plausível que nós entendamos hoje que o inglês é a língua de comércio mundial. Não é a língua mais falada do mundo, mas é a língua de comércio mundial, de negócios. Então você vai crescer um filho, você vai criar um filho para o mundo, seja mercadologicamente, seja em termos socioafetivos, quaisquer que sejam os âmbitos, ele vai precisar do inglês.
Pois é, só enfatizando isso, nós temos 3 alunos do Colégio da Luz, ex-alunos do Colégio da Luz, que, embora tenham ido para a França fazer uns cursos lá na França, eles precisavam do inglês, né? Sim. Precisavam do inglês porque lá também é uma língua utilizada. Mundial. É a necessidade de você se comunicar ao longo do planeta, né? Ao redor do planeta, em uma língua só. O inglês hoje não é mais uma língua que pertence à Inglaterra, que pertence aos Estados Unidos, que são as vertentes mais conhecidas, digamos assim. Não, o inglês é uma língua mundial, é uma língua do globo. A gente tem mais de 50 países que têm o inglês como uma de suas línguas oficiais. Então, é bem amplo, né? Não tem isso mesmo, mais de inglês americano, inglês britânico. Eu nem sei quantos países nós temos no mundo, centenas de países, mas 50 é muito. Aí, o que eu quero enfatizar também é que, por exemplo, esses 3 alunos começaram a estudar aqui no colégio desde cedo e, com certeza, quando eles estavam lá no 7º, 8º ano, eles não imaginavam a importância do inglês. Então, alguns pais chegam para mim e dizem, não, mas meu filho é muito novo, não, ele vai ficar aqui. Pessoal, de repente aparece uma oportunidade e a gente tem que estar com o inglês em dia para poder abraçar bem essas oportunidades. Inclusive, Eduardo, o inglês faz um paralelo. Inglês e Enem. Qual a importância do inglês, por exemplo, numa prova de Enem? Vou fazer. Inglês e Enem. Eu vou dar logo um exemplo aqui. Nós temos uma aluna que agora é minha aluna do ensino médio, sou professor do ensino médio, e ela fez o Enem por opção, por experiência, e ela acertou as 5 questões com uma facilidade enorme. A mãe dela nos agradeceu muito, também somos gratos por tê-la como aluna, porque ela identificou-se como uma pessoa assertiva no inglês por causa do bilíngue. Logo, ela citou o Enem como uma das consequências do programa bilíngue, o acerto dela no programa no Enem. Mas vamos lá, pensando em população, tá? Pensando assim, de forma macro, o bilíngue, ele vai, por trabalhar todos os dias, ele vai te dar um grau de conhecimento de vocabulário muito maior. Você está vivendo, repetindo, revivendo aquele vocabulário. Então você capta realmente aquilo. Existe um processo chamado input, a entrada de informação. Essa informação, se ela entra de forma muito estrutural, gramatical, passo a passo, o aluno ele vai produzir o chamado output, que é a saída da informação, da mesma forma. Então, se ele aprende de forma natural, ele também vai retirar aquilo da mente dele na hora que ele precisar, de forma natural. Por exemplo, a velha frase, né? May I go to the bathroom? Quantas vezes a gente não viu pessoas ensinando? May é verbo modal, I é o pronome. Aí nós temos o verbo principal, que é o go, e por aí vai, até terminar a frase. E o aluno, Samuel, ele vai pedir para ir ao banheiro, e ele fica may I go, e ele fica pensando. Exatamente porque ele aprendeu de forma muito estrutural, aquela coisa gramatical demais. Quando ele aprende naturalmente, aquela frase entrou nele naturalmente, sai naturalmente. A mesma coisa para a leitura de um texto no Enem. Ele lê como se aquilo ali fosse o português. Se ele não souber todas as palavras, ninguém sabe todas as palavras no mundo, nem em português. Então o processo continua sendo natural. Ô Dani, me diz uma coisa, aprender uma língua, a segunda língua, isso tem benefícios também no processo de aprendizagem do aluno com relação a outras matérias? Sim. A gente tem, a neurociência está aí para explicar isso muito bem. A gente tem vários estudos que comprovam que alunos que são expostos a uma segunda língua, né, assim, o quanto antes, o mais cedo, isso vai ter um benefício muito grande em relação a conexões neurais que esse aluno vai criar, que esse indivíduo vai criar na mente dele, né? Conexões neurais a gente está criando o tempo inteiro, né? Até agora como adultos, mas a gente não tem, o grande boom mesmo tá quando essas crianças estão na infância. Então, quanto mais ela for estimulada,
mais benefícios ela vai colher depois no futuro. Então isso vai influenciar na memória dela, isso vai influenciar na maneira como ela entende as coisas e o mundo ao seu redor, a percepção dela, a forma de expressar. Então é um benefício que ele vem para abrir a mente dessa criança para receber outros conceitos e outros conteúdos também. Há estudos até que mostram que retarda até possíveis doenças neurológicas que essa pessoa venha a ter depois no futuro. Então é um benefício muito grande para a vida da pessoa, pessoal, se ela quiser fazer uma viagem, profissional e também como corpo humano, né? Porque ele vai exercitar ali o cérebro dele. Só acrescentando uma coisa importante, a criança tem a questão do filtro inibidor, né? A criança ela é livre, nós temos aquele filtro inibidor, então a gente tem medo de errar, a criança não. Então, naturalmente, quando ela aprende mais cedo, ela adquire a língua realmente, ela por não possuir esse filtro inibidor, ela fica mais tranquila para falar, ela não tem medo de errar uma palavra, ela simplesmente vai aprendendo, errando e acertando, e ela finalmente ganha a chamada e tão desejada, né? Autonomia, a fluência da língua, né? Então, pelo que a gente vê até agora, só benefício, né? Aliás, é aconselhável colocar uma criança para aprender o bilíngue desde cedo, desde a educação infantil? Sim. Tem pais que acham que de repente vai causar algum tipo de confusão, né? Que essa criança vai misturar as duas línguas. Aliás, quando ela começa a misturar as duas línguas, isso aí é um ponto super positivo, porque isso quer dizer que ela tem esse controle de troca, né? Se ela sabe uma palavra em inglês, ela vai usar essa palavra em inglês, de repente falta a palavra em inglês, ela vai e busca a língua portuguesa. Isso o cérebro dela está exercitando, está fazendo essa troca né? Ela está utilizando ali o vocabulário que ela tem para se comunicar. Então, não causa nenhum tipo de confusão, não vai ter nenhuma interferência na alfabetização, muito pelo contrário. Os benefícios são muito grandes e tem esse ponto que o Eduardo colocou. A criança ela não tem medo. Né, essa coisa do adulto de ficar com vergonha, de falar, de errar, que, né, muitos têm, a criança ela está vivendo aquilo ali, então ela vai falar, se ela falar errado, o professor vai direcionar e ela vai repetir o certo. Então, essa coisa da criança não ter o medo de se expor é um ponto positivo que vai influenciar aí nessa aprendizagem de uma forma mais tranquila. Verdade. Sem trauma. E para a criança, na verdade, o que ocorre é que a criança, quando ela está aprendendo uma segunda língua, ela aprende de uma forma tão tranquila que não acontece o que aconteceu, por exemplo, na minha época, Samuel. Na nossa época. Por exemplo, eu tinha um professor que ele estava explicando o que era a expressão come on. E aí, ele traduziu. Daqui a pouco eu vou traduzir para vocês. Depois ele disse uma outra expressão. Que expressão era? Come here. E eu perguntei para o professor, o que é come on? E ele fez, venha cá. E o que é come here? Venha aqui. E qual foi minha última pergunta? Tá, professor, mas qual a diferença entre come on e come here? Não é tudo venha cá ou venha aqui? E fiquei sem explicação. Esse processo é um processo que a gente chama aqui de decoreba, alguns chamam, né? Não, o processo tem que ser natural. Quando a criança ela adquire desde cedo, ela não vai pensar nessas hipóteses de decorar termos gramaticais para poder usar. Ela simplesmente usa. Para finalizar isso aqui, devo dizer que, por exemplo, come on significa venha cá, mas pode significar, que é isso? Sai dessa. Pessoal, a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa de uma forma mais específica para saber como é que funciona realmente o programa bilíngue aqui no Colégio da Luz. Aguardamos vocês daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço, cafezinho, volta já. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural.
Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Todo o nosso projeto da mentoria tem a ver com adaptar o aluno às realidades que ele vai enfrentar. Então a gente quer colocar o aluno do Colégio da Luz com o melhor preparo para o evento, seja do conhecimento em si, com as nossas aulas, que são com as melhores equipes da região, mas principalmente com o preparo social e psicológico do aluno. A mentoria tem me ajudado bastante depois dessa pandemia, né? A adaptação estudantil. Sempre bom, né? Sempre ter alguém orientando e ajudando. Então, desde agora, alunos da primeira série, nono ano, segundo ano, que não estão no ano de Enem ainda, já não estão tendo essa experiência, principalmente no pós-pandemia. Nós, na mentoria, que somos um trabalho específico aqui dentro do colégio, vamos analisar as notas e também as redações e buscar priorizar o que cada aluno tem que melhorar. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Você sabia que a proporção de água do nosso corpo é igual à do planeta Terra? Pois é, só que dos 70% de água no planeta Terra, uma pequena parte pode ser bebida. Então, não podemos gastar água à toa. Pequenas atitudes podem fazer grande diferença para a gente economizar água. Por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes ou até mesmo ensaboar as mãos. Vamos juntos cuidar do planeta! Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Olá, cafezinho tomado. Vamos voltar aqui à nossa conversa, que está sendo muito agradável e muito instrutiva também. Dani, me diga uma coisa. Hoje a gente tem, em todas as cidades, a gente tem cursos de inglês. Aqueles cursos que a gente vai chamar aqui de cursos tradicionais. O que difere o ensino num curso tradicional e um ensino bilíngue no colégio? Primeiro, a carga horária que esse aluno vai ser exposto a essa segunda língua, né? Normalmente os cursos de idiomas, eles têm ali 2 horinhas de aulas de inglês semanais. É um inglês mais voltado para os aspectos linguísticos, né? Então a gente, embora fala-se muito de oralidade, eles trabalham sim muita questão gramatical, né?
Então, não que a gente não vá trabalhar no projeto bilíngue, porque também é importante, mas no projeto bilíngue a gente tem encontros diários, né? Então, todo dia o aluno ele vai ter contato com a língua inglesa. Então, isso já traz um aspecto diferente, porque já traz a sensação de imersão e já coloca esse aluno no caminho do que a gente quer, né? A gente quer que ele se torne bilíngue. E bilíngue é aquela pessoa que utiliza duas línguas no seu dia a dia. Então, se eu quero que o meu aluno se torne bilíngue, eu tenho que proporcionar para ele um momento dele ter esse dia a dia utilizando a língua inglesa. Então, a gente tem aí, né, esse benefício de uma carga horária que é maior, de conceitos que ele não vai ver num curso de idiomas, mas ele vai ver na escola, né? Essa segurança emocional que esse aluno tem, porque ele está ali no ambiente que ele conhece, ele está com um professor que é do dia a dia, está com seus colegas de turma. Então, isso também vai influenciar até na inibição desse aluno, né? Então, ele vai conseguir se expor mais, falar mais, tentar mais. Então, entre ter a possibilidade de proporcionar para o filho um curso de idiomas e um projeto bilíngue na escola, o projeto bilíngue na escola com certeza vai fazer mais diferença na vida desse aluno. Eu vou fazer uma afirmação que aí eu acho que ajudará os pais que ainda estão procurando entender o que é o programa bilíngue. E tem alguns pais, por exemplo, que têm alunos matriculados nas escolas, nesses cursos tradicionais. Eu vou fazer uma afirmação, você vai responder se essa afirmação procede ou não. Eduardo até pode complementar também. No curso tradicional, aprende-se inglês de uma forma assim, ele decora alguns textos para situações que já estão ali no material didático. No bilíngue, uma palavra que foi dita repetidas vezes, né, é algo mais natural. Ele vai aprender no dia a dia, normalmente, sem precisar decorar uma frase para usar exatamente naquele momento. Por exemplo, eu vou para a escola, aí no curso tradicional ele aprende, fica repetindo aquela frase. Se por acaso ele tiver uma situação de realmente usar aquela frase, ele vai usar. Se for uma situação fora aquilo que está previsto no material didático, ele não vai saber se comunicar. No bilíngue, não. O bilíngue ele vai estar preparado para qualquer situação. Funciona desse jeito ou eu estou enganado? É bem por aí, porque no curso de idiomas, como o foco ele é mais linguístico, né, normalmente trabalha-se estruturas prontas que esse aluno vai precisar para determinados assuntos. Por exemplo, essa pessoa vai viajar, então ele vai aprender como falar no aeroporto, ele vai aprender como falar no hotel, ele vai aprender como pedir num restaurante. E esses são até os temas que normalmente tem nos livros, né, dos cursos de idiomas. Quando a gente tem o projeto bilíngue, como a gente vai ter não somente os conceitos linguísticos, mas também assuntos, por exemplo, ligados aos outros componentes curriculares da escola, quando eu falo isso, as outras matérias, então isso vai trazendo essa naturalidade, vai aumentando o vocabulário desse aluno. E com a carga horária estendida, esse aluno ele vai ter o tempo de ver o uso daquela expressão ou daquele tempo verbal ou daquela palavra e realmente colocar em prática, coisa que em 2 horas de curso não dá tempo, né, de você processar tudo isso e ainda colocar em prática. É verdade, isso é bem verdade. Tem um ponto que eu acho interessante, até corroborando o que Dani falou, sobre a questão gramatical, né? Nós trabalhamos gramática, a questão é que a gramática aqui ela é internalizada. O aluno ele simplesmente usa porque a gramática está em nós. Nós sabemos estruturar uma frase porque estamos usando a gramática, porém não ficamos pensando em gramática. Um tipo de exercício que é muito comum em cursos são os drills, né? Os de repetição. Então, você repete frases do tipo: eu estou indo à escola, ela está indo à escola, nós estamos indo à escola. E o aluno meio que ele decora essas estruturas. E eu já vi livros que mostram assim que isso era essa parte específica era a parte de diálogo do livro. Eu não consigo conceber isso até agora. Até porque a realidade, quando a pessoa chega para falar realmente num contexto real, não vai ser assim que ele vai ouvir. Então, ele vai ter ali um certo estranhamento, né? Porque a rotina é
natural, né? É algo que flui. Você não vai falar paradinho com as estruturas ali bem engessadas, né? Assim como a gente se expressa na língua portuguesa, as pessoas também vão se expressar, né, com a língua inglesa. Então vai muito além, né, do que aprender esses pontos gramaticais. O emocional conta muito. Também. Eduardo, o colégio, obviamente, dá aula de outros componentes curriculares. Matemática, geografia, história. O programa bilíngue, ele tem relação com os componentes curriculares que estão sendo ministrados nas devidas séries? Sim. Tem relação direta, aliás, eu diria mais que direta, né? Todo o material ele é organizado de forma que cada série tenha essa ligação entre os componentes estudados naquele momento e o assunto que está sendo visto em inglês. Por isso que nós usamos a abordagem CLIO, né? Que é exatamente você utilizar os componentes gerais da escola em prol do inglês. Com isso, você não está aprendendo simplesmente inglês, você está aprendendo as matérias, o que você usa no dia a dia em inglês. Para o ouvinte da gente ficar mais esclarecido, assim, entender melhor, um exemplo prático. Vou te dar um exemplo que eu me lembrei, inclusive agora. Uma aula da nossa querida professora Suelen, Teacher Suelen, né? Em que ela estava ensinando matemática. E a professora Tassi tinha acabado de dar uma aula exatamente sobre o mesmo assunto. Salvo engano, multiplicação. E era exatamente a aula do bilíngue. É uma aula do 4º ano, se eu não me engano. 4º ano, exatamente. Eu lembro dessa aula, porque é interessante, porque essa aula, por exemplo, ela mostra que em outros países aprende-se a multiplicação através de rima. Diferente da gente aqui no Brasil, que aprende a multiplicação através da repetição ali da tabuada, né? Então, o aluno ele vai ter esse conceito de matemática, né, da multiplicação, e ele ainda vai saber que o aluno da idade dele, lá de um outro país, está aprendendo aquele mesmo conceito, mas de forma diferente. Então, também tem um aspecto cultural aí por detrás, né, da aula de matemática. É bem legal. E por aí são vários exemplos. Muitos. Eu me lembro que eu compartilhava com o Samuel um exemplo de uma lição que falava sobre choque elétrico. Lembro. Samuel lembra disso. Então, assim, o processo se torna bem orgânico por isso, porque você vive o teu dia a dia acadêmico dentro do inglês. A língua, ela passa a ser o meio de comunicação e não o fim daquela aula, né? Quando eu tenho uma aula de matemática que é ministrada em inglês, por exemplo, o objetivo daquela aula é o quê? É trabalhar a multiplicação. E o inglês é apenas a língua que está sendo usada como meio de comunicação. Por isso que fica natural, né? Porque eu preciso me comunicar. Ao invés de usar o português, eu uso a língua inglesa. Então, isso passa a ser natural no dia a dia da criança. Então, o processo é bem interessante. Hoje no colégio, eu acho que quase 90% dos alunos da educação infantil, e eu acho que uns 70%, 80% dos alunos do Fundamental 1 anos iniciais já fazem o bilíngue. Então, isso vocês podem até comprovar nas publicações que a gente tem no Instagram do Colégio da Luz. A gente, de vez em quando, coloca lá alguns momentos em que os alunos eles estão praticando, exercitando na aula do bilíngue. Uma coisa que eu percebi que tem uma palavra que vocês usam sempre: aprender de forma natural. O que é aprender de uma forma natural e o histórico que a gente tem de aprendizagem de inglês, né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui, que estudou no colégio, já ouviu falar do verbo to be. A gente passou o tempo todo aprendendo to be. E isso aprendeu? Também... Ou Toby. Ou, né, passa-se anos estudando o verbo to be, mas então, ninguém aprende. O que é o natural? Aprender o verbo to be não era natural? Como é essa diferença do bilíngue, aprender naturalmente, e a forma tradicional que a gente aprendeu, aprender sempre com o verbo to be? Eu gosto de dar sempre o exemplo de quando a gente começa a aprender a nossa língua, né? O bebê, quando ele começa a falar, ele vai através da repetição, né? O pai chega ali na frente dele, fala com ele, mostra um objeto, fala o nome daquele objeto e aquela criança vai fazendo aquela relação. Toda vez que aparece aquele objeto, é falado aquela palavra, até que ela vai balbuciando e ela fala, né? Mamãe, papai,
fala o objeto ali, né, que está sendo mostrado para ela. Da mesma forma, a gente pode fazer com uma segunda língua. Né? O professor ele vai falar em inglês na sala de aula, ele vai demonstrar, ele vai mostrar o uso daquele conceito gramatical, né? Ele vai aplicar aquilo ali com aquele aluno, ele vai fazer atividades dinâmicas com aquele aluno. Esse aluno ele vai ouvir, ele vai ter a experiência com aquele vocabulário e aí ele vai reproduzir. Então é isso que a gente chama de natural, que é algo que vai através da percepção desse aluno, ele vai compreender aquilo que está acontecendo ali ao redor. Diferente de você ficar memorizando, decorando algo que você provavelmente pode ser que esqueça depois, né? Não sei. Então acaba que esse é o natural que a gente fala, fluir. Com relação a esse natural, eu recebo alguns pais e que diz, Samuel, e Eduardo responde essa pergunta, que ele está mais no dia a dia aqui do colégio. Samuel, meu filho está aí no inglês e até agora não sabe falar nada em inglês. Essa expectativa do pai, Eduardo, como é que a gente explica para o pai? Então, eu vou começar explicando com um exemplo que aconteceu 2 dias atrás. Eu encontrei um pai aqui, estava tomando café numa padaria, encontrei um pai e ele, muito educadamente, ele me pediu desculpas 1000 vezes porque estava me abordando fora da escola. Conversei bastante com ele. E uma coisa que ele disse interessante, ele disse, Eduardo, eu cobrava muito do meu filho. Meu filho, o que foi que você viu na escola hoje? Ah, não lembro, pai. Como você não lembra? Você viu hoje de manhã. Mas eu não lembro, pai, não lembro. Uma criança, 1º ano, do Fundamental 1, né? E aí ele disse que um dia estava indo para a sala e estava o filho ouvindo, vendo um vídeo do YouTube com música em inglês, ele estava cantando e a pessoa lá no vídeo, ela fazia perguntas e a criança interagindo com o vídeo totalmente em inglês. Ele disse para mim que ali ele percebeu que na realidade a expectativa dele estava sendo mostrada ao filho de forma diferente. E qual seria a expectativa que ele poderia ter? Aquela que eu sempre digo para os pais: se seu filho está falando inglês, se você sabe falar, interage com ele da forma mais natural possível, sem querer ensinar, sem querer perguntar o que ele viu. Se você não sabe falar, porque muitos pais já me perguntaram dessa forma: se você não sabe falar, como é que você vai falar com seu filho? Se eu não sei, aí é onde está a magia. Se você não sabe, teu filho vai ser o teu professor. Ou seja, deixa ele agir naturalmente. Não fica perguntando o que foi que você viu, porque ele não vai dizer nem em matemática, nem em português, nem em inglês, em matéria alguma. Então, é o agir natural dos pais que ajuda muito no ato da criança querer falar em casa também. A gente aprende português, inclusive, de uma forma muito natural, né? Natural. Ninguém chega em casa, aprendi essa frase. Aqui eu não sei se tem essa cultura lá no Rio, Dani. Às vezes, quando a criança demora a falar um pouco, a pessoa diz, vamos colocar um pinto na boca dele que ele começa a falar mais rápido. Não. Eu nunca vi isso, não. Tem. Existe aí um mito aí que diz isso. Eu nunca acreditei também, né? Eu acho que cada criança tem o seu tempo. Também tem isso. Ok. Só para finalizar esse bloco bem rapidinho, Eduardo, como é que funciona o bilíngue aqui no colégio? Séries e horários. Então, nós temos o bilíngue aqui desde o infantil até o Fundamental 2, os anos finais. Iniciamos o infantil às 7h30 da manhã, são aulas de 45 minutos todos os dias, então o aluno tem contato com a língua todos os dias. Temos o horário de 11 horas às 11h45 do Fundamental 1, 11h45 a 12h25, Fundamental 2. Com exceção do 9º ano, que é cultural da escola, que o 9º ano seja à tarde, então eles entram no bilíngue das 13 horas às 13h45. 13h45 em diante, eles assistem às aulas do regular. Tem um aspecto, quando eu perguntei sobre a diferença entre o ensino tradicional e o ensino no bilíngue. Falou aqui dos horários, acho que a gente podia acrescentar uma outra vantagem. Sim, a segurança que o pai tem, né, de que esse aluno vai estar num ambiente que ele conhece, o tempo que ele não vai precisar gastar em relação a
deslocamento, né? Porque se você vai colocar o seu filho num curso de idiomas, você vai ter que pensar em toda essa logística, né? Eu vou pegar o meu filho, eu vou colocar o meu filho na escola a tal horário. Qual que vai ser o horário que o meu filho vai fazer o inglês? Vai ser de manhã? Vai ser depois da aula, à tarde? Então, tem essa questão da logística e até o financeiro também, né? Você não vai precisar gastar um pouco mais para poder colocar o seu filho no curso. Seu filho já vai aprender o inglês dentro da escola, né? Então, eu acho que a segurança física desse aluno, por conta desses deslocamentos, a segurança emocional também desse aluno, porque ele está num ambiente que ele conhece, e também a questão financeira, né? Que não vai precisar pagar um curso para esse aluno, eu acho que são pontos que a gente pode também, que só reforçam, né, os benefícios de ter um projeto bilíngue, de ter o filho estudando numa escola que proporciona um projeto bilíngue. Pois é, com relação à questão financeira, né, no curso bilíngue você paga a mensalidade e não precisa pagar mais o material didático. No curso tradicional, paga a matrícula, paga o material didático de 6 em 6 meses e ainda paga a mensalidade. Tá bom? Vamos dar um breakzinho aqui, mais um cafezinho, já já a gente volta. Até mais. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz. Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz. Ligado no seu futuro. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais. Professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim, a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Você sabia que a proporção de água do nosso corpo é igual à do planeta Terra? Pois é, só que dos 70% de água no planeta Terra, uma pequena parte pode ser bebida. Então, não podemos gastar água à toa. Pequenas atitudes podem fazer grande diferença para a gente economizar água. Por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes ou até mesmo ensaboar as mãos. Vamos juntos cuidar do planeta! Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações
83 99957 8957. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Olá, voltamos com o programa Rádio Luz pela Rádio Constelação e também pelo YouTube no canal Colégio da Luz Oficial. Estamos aqui com Daniele Santos e Eduardo Paes. A gente está conversando sobre o programa bilíngue que o colégio já mantém há 5 anos e, obviamente, o ano que vem nós vamos manter e até certo ponto com algumas novidades. E aproveita esse programa também para a gente tirar algumas dúvidas que são algumas dúvidas recorrentes com relação aos pais. Afinal de contas, o programa bilíngue ele vem de encontro a um programa, uma forma de estudo tradicional de inglês, onde o professor tinha o inglês na grade curricular e passava o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, 6 anos aprendendo a mesma coisa. Aliás, a minha saudosa mãe, Detinha Diogo, ela dizia o seguinte, interessante: a gente estuda, os alunos estudam inglês os anos todos aqui no colégio, quando sai sem aprender a falar inglês. E aí a gente traz o programa bilíngue, que é um método inovador, e alguns pais chegam para mim e dizem: Samuel, lá o professor só fala inglês o tempo todo, o meu filho não entende nada, não está entendendo nada daquela aula. Isso tem um porquê, não tem, Daniela? Sim, isso tem um porquê. Como eu falei antes, né? O bebê ele aprende a falar ouvindo o pai, ouvindo a mãe, e aí ele vai e reproduz. Se eu tenho na sala de aula um ambiente onde o professor fala mais português do que inglês, ele vai reproduzir mais português, né? Até porque o professor é o modelo ali do aluno, né? Então a gente precisa que esse professor fale mais inglês para a gente dar e ser um modelo para esse aluno para que ele possa reproduzir. Eu sei que alguns pais ficam temerosos com essa questão, achando que os seus filhos não vão entender, vão ficar confusos, porque o professor só fala mais em inglês do que em português. Mas eu gosto sempre de, quando a gente está com os pais, fazer uma dinâmica ensinando algum conceito falando só em inglês. Porque na sala de aula a gente usa recursos visuais, a gente usa gestos, a gente usa exemplos, música, vídeo. Então tudo isso vai fazendo parte do contexto e faz com que esse aluno compreenda o contexto. Então o português ele vai ser usado ali de forma estratégica, mas bem diminuída mesmo, para que a gente tenha exposição maior no inglês. Então quando eu faço uso desses recursos, o aluno ele entende o processo que está acontecendo, né? Se eu mostro para ele, eu falo para ele que essa cor aqui é uma cor meio bege, né? Eu estou mostrando para ele, ele está vendo. Se eu falo isso em inglês para ele, ele vai ver ali aquela cor que eu estou mostrando. Então, precisa usar o português? Se eu for dar um exemplo assim bem simples, né? Então, é o que acontece dentro da sala de aula também com esses alunos. Certo. Mas em momento algum se fala português? Então, primeiro as damas? A gente fala um pouquinho português, né? A gente tem que usar o português de uma forma estratégica, né? Para tirar, de repente, uma dúvida que aquele aluno não conseguiu resolver, mesmo eu mostrando um exemplo, mostrando uma gravura, mostrando para ele como se faz, ele ainda assim não entendeu. Nada me impede de usar o português rapidamente e depois logo retomar o inglês para que
o inglês seja sempre a última referência na mente desse aluno. Para o aluno, esse momento aí que Dani acaba de se referir, é um insight, é um momento ali em que ele vai, opa, entendi, pronto, aí volta para o português. Porque o que acontece, desculpa, para o inglês, porque o que acontece, nós também não podemos reforçar negativamente, o aluno ele não compreendeu aquela fala em inglês, tentamos de outra forma, ele não entendeu, a gente também não pode fazer com que o aluno chegue a se frustrar. Então, é uma linha tênue e devo dizer, Samuel, que um dos pontos que nos ajudam muito, uma das coisas que nos ajuda muito no programa bilíngue é exatamente a assessoria pedagógica que nós temos sempre que necessitamos. Não é uma vez no ano, não são 2 vezes. Sempre que nós precisamos, nós temos essa assessoria pedagógica por meio de Dani e dos demais colegas, para que nos assessorem exatamente nisso. Até onde nós podemos ir? Até onde não vai frustrar o aluno. Então, existe um trabalho muito delicado, detalhado e bem feito em relação a isso. Beleza. Me fez lembrar algo que a gente precisa passar para os pais, uma informação. Como é o material do bilíngue, do programa bilíngue? O material, no caso, o físico mesmo, ou até o digital, como são as aulas utilizando esse material? O material utilizado pela escola, né, é produzido pela nossa editora, né, editora do Edify. Então, isso aí também é um ponto positivo, porque a gente é uma empresa que entende a realidade do aluno brasileiro. Então, a gente precisa, né, no material didático também compreender isso, né, para que a gente consiga ir diretamente nas necessidades desse aluno. Então, a gente tem o material sempre de 2 eixos diferentes, então a gente sempre tem um material do eixo linguístico e o material que utiliza a abordagem CLIL, que o reforço desses conceitos acadêmicos que os alunos observam nas outras matérias, porém utilizando a língua inglesa, né, como meio de comunicação. Então tem conteúdos de matemática, de história, de geografia, de artes, de ciências. Deixa eu te interromper para ficar claro para os pais. Um exemplo prático do CLIL. Seria a utilização do CLIL. Isso, a utilização do CLIL, ele é o conceito acadêmico que é ensinado para esse aluno através da língua inglesa, né? No nosso caso, a gente reforça o conteúdo utilizando a língua inglesa. Então, por exemplo, eu tenho uma aula de matemática, como o Eduardo já explicou. Então, nessa aula de matemática, os alunos vão revisitar o conceito da multiplicação, porém, esse conceito vai ser revisitado utilizando o inglês como meio de comunicação. Uma aula de artes, onde esses alunos vão ver diversos tipos de reprodução de arte, né? Eu tenho a fotografia, eu tenho a pintura, eu tenho a questão digital. Então, esse conceito de artes, ele vai ser aplicado na sala de aula utilizando o vocabulário todo na língua inglesa. Então, essa é uma abordagem que é utilizada e que é o que aproxima os alunos do ensino bilíngue, né? Que é realmente a gente ter ali conceitos acadêmicos utilizando a língua inglesa. Eduardo, tem algum exemplo que possa reforçar isso aí, Eduardo? Tem, sim. Algum caso específico aqui no colégio? Por exemplo, um texto que, inclusive, eu estava na aula quando foi trabalhado sobre Pedro Álvares Cabral, ou seja, história, né? E sendo abordado em textos em inglês. Então, o ideal é exatamente essa aproximação da nossa história, da nossa vivência, das nossas matérias, como nós enxergamos, só que em inglês. Isso é muito bom, porque você não fica focado também só em conhecer coisas de fora. Você vive o teu mundo também em inglês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, óbvio que esse aí é fictício, porque é bem regional. Mas, por exemplo, eu já trabalhei na minha sala de aula, tá? E aí isso pode ser abordado no bilíngue, Jackson do Pandeiro. A ponto de um aluno perguntar se Jackson do Pandeiro era brasileiro ou não. Quem é esse tal de Jackson do Pandeiro? E, inclusive, tem uma música, né? Entende? Que fala sobre os 2 idiomas. A gente tem no livro sempre uma parte que conecta os assuntos para o mundo real. Então, a gente tem muita abertura para isso durante as aulas, né? Então, por exemplo, se é uma aula que está falando de música, por que não trazer isso também e comentar sobre a música regional, né? Então, exatamente. Assim, o material, ele
proporciona para o professor e para a escola adaptar para a realidade do aluno, né? Então a gente sempre traz o conhecimento para ele ver o todo, mas também a gente volta e puxa um pouquinho para a realidade do aluno, porque o conhecimento ele tem que ser significativo, né? Aquilo ali, o que a gente trabalha em sala de aula tem que significar alguma coisa para esse aluno, senão ele não retém na memória. Eu me lembro, Samuel gosta de exemplos, né? E isso é muito bom. Eu me lembro de uma aula que falava de um país chamado Butão. E eu me lembro que os alunos ficaram assim, Butão, mas o que é isso? Nunca ouvi falar. E na aula seguinte, o que foi que nós fizemos? Continuamos aquela aula sobre o Butão, só que nós incluímos Estados Unidos, Inglaterra, então eles começaram a entender. Ah, tá falando sobre países. Até então, para eles, Butão não era nada. Quando falou Estados Unidos, incluímos na aula de Clio, Estados Unidos, eu já fui para Disney, então ele já se reconhece ali. Inglaterra, eu vi alguma coisa, a guarda real, ele já ouviu falar, já viu. Então, assim, eles se identificam mais. Então, o Clio ele também tem essa função de trazer para o nosso ambiente aquilo que está sendo dado academicamente. O exemplo que eu dei, fictício de Jackson do Pandeiro. De Jackson do Pandeiro, né? Dani, eu queria que você apresentasse ao pessoal que não conhece ainda o bilíngue, quem é Brownie, Stanley, Laurie e Percy. Bem, esses são aí os ajudantes dos professores para a educação infantil, né? Os mascotes, né? São os mascotes. A educação infantil exige, né, que a gente tenha muita ludicidade, né? O lúdico, na verdade, ele acontece durante todo o processo, né? O Fundamental 1 e o Fundamental 2 também precisam de aulas dinâmicas, de jogos, de brincadeiras, porque o processo ele tem que ser prazeroso para o aluno, né? Mas da educação infantil a gente tem aí alguns componentes aí a mais que ajudam os professores na contação de histórias. Então, o Brownie é um cachorrinho bem simpático que só fala inglês e que vai ajudar aí, vai passar por várias aventuras e nessas aventuras, através das histórias do Brownie, o professor vai expor aí os conhecimentos, né, e os vocabulários. Com a educação infantil a gente trabalha muito com contação de histórias. Então, a gente tem histórias das aventuras do Brownie, a gente tem a Stacy, que é uma estrelinha que vem aí com histórias da literatura, então a gente resgata aí Chapeuzinho Vermelho, a gente resgata histórias do nosso folclore, como o Curupira. Então tudo isso a gente trabalha dentro da sala de aula, utilizando a língua inglesa, e o professor tem esses bonequinhos, esses fantoches que fazem parte aí desse processo para trazer mais, como eu falei, o lúdico, né, para o aluno. Beleza. Inclusive, Dani e Samuel, nós temos a Semana do Folclore aqui na escola, né? Todo ano é comemorado. E nós temos a semana de aulas do bilíngue exatamente com o tema folclore e as personagens brasileiras. O Eduardo, para 2023, alguma novidade, algum projeto? Temos sim. Tem um projeto que eu não vou arriscar dar o nome agora porque eu gostaria de pensar muito, mas seria uma espécie de clubinho do bilíngue. Esse não será o nome oficial, inclusive podemos fazer até uma enquete, né, para pensarmos no nome aí, escolhermos um nome bem legal. Mas a ideia do clubinho é o seguinte, a princípio, começar com o Fundamental 2, e eles teriam atividades mensais, que normalmente seriam daqui da escola, porém todo em inglês. Por exemplo, um dia será do xadrez, então o aluno ele vai fazer um campeonato de xadrez, mas ele só pode falar em inglês. Vai ter o dia do vôlei, então eles vão jogar, mas eles só podem se comunicar em inglês. E assim, todas as atividades lúdicas aqui da escola, elas serão passadas para inglês neste momento aí. A gente tem também a área virtual aí, né? Sim, sem sombra de dúvida. Que ótimo, fala um pouquinho aí da área virtual. Dani tá tarimbada nisso aí. A gente tem... esses alunos estão cada vez mais conectados, né? Então, a gente tem aí um ambiente virtual para os alunos para que eles possam reforçar os conceitos que eles veem em sala de aula, né? Um ambiente virtual com jogos, músicas e atividades que estão conectadas com os livros que eles utilizam em sala de aula. Então, a gente tem aí o material físico e também entrando aí nesse universo virtual aí para a gente proporcionar aí também o letramento digital, né, para esses alunos. Você falou em letramento, eu preciso dizer isso aqui rapidamente. Ano que vem nós teremos um programa de escrita de livros
ou seja, os alunos vão ser autores de livros. Iremos iniciar em fevereiro, o livro vai ficar pronto perto do fim do ano, e queremos abraçar essa causa aí, abraçar esse programa, de forma que do primeiro ano do Fundamental 1 ao 9º ano, Fundamental 2, nós tenhamos escritores em inglês. Isso aí a gente tem o nome, né? Book Lab. Book Lab. Beleza, hoje a conversa foi sobre o bilíngue. Obviamente que algum pai que queira tirar mais dúvidas do Colégio da Luz, através do coordenador, estará sempre à disposição. Lembrando que nossas matrículas elas iniciarão agora no dia 24 de outubro. Já começa as pré-matrículas para o ano letivo de 2023. Quero agradecer Dani, veio do Rio de Janeiro para essa visita maravilhosa ao Colégio da Luz. Uma satisfação em recebê-la, volte sempre. Eduardo, muito obrigado também pela participação. E obrigado a vocês, ouvintes. Uma boa semana para vocês, um bom feriado e que Deus abençoe todo mundo. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro.